continuar. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai começar com a parte de programação não linear. Então, o que é que a gente vai trabalhar hoje? Uma rápida introdução para a gente entender o que é essa programação não linear. Vai conversar um pouquinho sobre a solução gráfica, que a gente já trabalhou lá no início, né, da disciplina. Vai conversar um pouquinho sobre funções côncavas e convexas, programação não linear e restrita, que são aqueles modelos que não possuem restrições, e os modelos que possuem restrições. Então esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Eu vou procurar sempre fazer um paralelo com a questão da programação linear, que vocês viram lá na PO1 e a gente revisou no início da disciplina. Então vocês já sabem, pessoal, como é a formulação básica do modelo de programação linear. E temos a nossa função objetivo, temos as variáveis de decisão, temos as nossas restrições. E o que a gente trabalhou dentro da programação linear e da programação inteira foram variáveis de primeira ordem, ou seja, variáveis de decisão lineares, digamos assim, né? O que a gente vai trabalhar hoje são modelos que não possuem variáveis de decisão na sua totalidade com variáveis de primeira ordem. O que é que isso quer dizer? Às vezes aparecem funções quadráticas, por exemplo. Então, quando existe, por exemplo, uma função quadrática dentro de um modelo de programação, ele é chamado de modelo de programação não linear. Então, todo e qualquer modelo que não possuam todas as suas variáveis de decisão como sendo variáveis de primeira ordem, eles se enquadram como modelo de programação não linear. Então essa é a nossa formulação básica, né? Só relembrando, recapitulando que a gente viu programação linear e programação linear. E a gente entra nessa introdução. Então, como eu falei para vocês, uma função ela é tida como linear quando as constantes e os termos da variável de decisão e das restrições são todas de primeira ordem. Ou seja, forma-se dentro de um plano cartesiano uma relação linear entre as variáveis. Ou seja, à medida que uma cresce, outra cresce. À medida que uma decresce, outra decresce dentro dessa função linear. A função objetivo ou uma das restrições será representada por uma função não linear. Então, é considerado toda e qualquer função não linear aquelas que não são de primeira ordem. Então, como eu falei para vocês, uma função quadrática, por exemplo. E aqui nesse exemplo em que nós temos f de x1, x2 igual a 3x1 ao quadrado mais 4x2 corresponde a uma função não linear. Por quê? Porque nós temos aqui, dentro da variável x1, uma variável quadrática. Então isso faz com que nós tenhamos uma função que não seja considerada de primeira ordem. Então, comparando, né, os algoritmos da programação não linear com os algoritmos da programação linear e da programação inteira ou binária, eles são mais complexos, ou seja, existe uma dificuldade maior em resolver esses modelos de programação a partir dos algoritmos. Então, para a gente entender essa diferença de complexidade, eu trouxe um método da solução gráfica, trazendo esse paralelo da programação não linear com a programação linear. Então vocês lembram, pessoal, que lá no método gráfico, quando a gente trabalhou lá no início, um dos pressupostos que eu disse para vocês é que a solução ótima está sempre associada a um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis. Ou seja, quando a gente colocava as nossas restrições dentro do plano cartesiano e chegava aquele polígono que constituía o conjunto de soluções viáveis, existia um pressuposto que indicava que a solução ótima estava em uma das extremidades daquele polígono. E para a gente definir qual era essa solução ótima, a gente só precisava analisar uma dessas extremidades. Quando a gente trabalha com a programação linear, a solução ótima não está sempre associada a um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis. Ou seja, essa solução ótima ela pode estar nas extremidades, ela pode estar na fronteira desse polígono ou pode estar dentro desse polígono. Então, essa solução ótima pode assumir qualquer valor do conjunto de soluções factíveis, seja na fronteira, mas não necessariamente um ponto extremo, seja no interior da região viável.
Então, pelo método da solução gráfica, vocês já conseguem visualizar a dificuldade que se tem em resolver um modelo de programação não linear. Para resolver o de programação linear, beleza, os resultados, as soluções ótimas, elas estão nas extremidades, então é preciso a gente só verificá-las. Para o modelo de programação linear, não. A solução ótima ela pode estar em qualquer ponto daquele polígono dentro do plano cartesiano. Então vamos ver aqui alguns exemplos para vocês enxergarem um pouco dessa complexidade. Por exemplo, aqui, ó, esse problema genérico em que o objetivo é maximizar 4x1 mais 6x2. Nossa função objetivo, as variáveis de decisão aqui, ó, elas são de primeira ordem, certo? Beleza. Mas entre as restrições, a gente observa que a primeira restrição, 10x1 ao quadrado mais 8x2 ao quadrado menor ou igual que 128, apresentam duas variáveis de segunda ordem. Elas estão ao quadrado. x1 menor ou igual que 3. Então, quando a gente resolve esse modelo aqui a partir do método gráfico, e a solução está ao lado, a gente já começa a observar algumas situações. Observação 1. O espaço de soluções factíveis passa a ser representado não apenas por retas, incluindo também curvas ou funções não lineares em função dessa primeira restrição. Então, quando a gente trabalhou lá na programação linear, a gente trabalhava só com retas, porque todas elas eram variáveis de primeira ordem. Quando a gente analisa esse modelo de programação não linear, em função dessa restrição aqui, ó, 10x1 ao quadrado mais 8x2 ao quadrado menor ou igual que 128, essa restrição não vai gerar no plano cartesiano uma reta, vai gerar uma curva. Está representada aqui, fazendo com que exista essa curva. Então, essa é a primeira diferença que a gente observa em comparação com o modelo de programação linear. Segunda diferença, a solução ótima encontra-se na superfície da região factível. Se isso fosse um modelo de programação linear, a solução ótima está ou nessa extremidade, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Mas como nós temos um modelo de programação não linear, a solução ótima pode estar em qualquer ponto. Então, o ponto que foi a solução ótima não foi na extremidade, foi na superfície desse polígono, né? No limite que separa a região factível da região infactível. Então, essa é a segunda diferença, pessoal, quando a gente vai analisar o modelo de programação não linear a partir do método gráfico, que são problemas, em sua maioria, mais complexos. Então, essa é a primeira diferença, as duas primeiras. A solução gráfica não é formada apenas por retas, como era na programação linear. E o segundo ponto, os resultados ótimos não estão necessariamente nas extremidades, eles estão em qualquer ponto. Para esse exemplo aqui, ó, eles estavam na superfície da região factível. Trouxe também um segundo exemplo para vocês. Então a gente observa aqui, ó, que a função objetivo é igual a 180x1 menos 30x1 ao quadrado mais 180x2 menos 45x2 ao quadrado. Então, quando a gente analisa essa função objetiva aqui, a gente já identifica que não são todas as variáveis de primeira ordem. Nós temos duas variáveis de segunda ordem, x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Ah, professor, e se fosse x2 ao cubo? Então, seria uma variável de terceira ordem, mais uma vez, enquadra-se como um modelo de programação não linear. E as restrições são todas restrições lineares, 2x1 mais 3x2 menor ou igual que 18, x1 menor ou igual que 6. Quando a gente traça essas soluções ótimas dentro do plano cartesiano, a gente encontrou uma solução factível composta por retas. Aí beleza, se assemelha ao que a gente viu lá na programação linear. Mas qual é a diferença? É que nossa função objetivo, quando lá na programação linear era de primeira ordem, à medida que os valores aumentavam, o valor da minha função objetivo crescia. À medida que os valores diminuíam, o valor da minha função objetivo diminuía. Era uma relação direta.
Para esse caso aqui, na programação não linear, a gente não vai ter essa relação direta. A gente precisa analisar as condições dessa função objetiva. Então, para essa função objetiva, o crescimento dela acontece na forma de uma elipse. Então, como acontece na forma de uma elipse, fica, entre aspas, mais difícil da gente identificar qual é esse ponto ótimo. Porque a gente não tem aquela certeza de que se eu aumentar os valores, eu vou ter o valor máximo, ou se eu diminuir, eu vou ter os valores mínimos. Então, a complexidade dos modelos de programação não linear estão nesses pequenos detalhes. Então, observação 1 desse primeiro resultado aqui, ó, a função objetiva é quadrática, fazendo com que ela cresça na forma de uma elipse. Porque à medida que se aproxima do centro dessa elipse, os valores eles tendem a aumentar. Quanto mais distante da elipse, menores os valores. Por exemplo, aqui, ó, nesse terceiro raio aqui, ó, o z foi igual a 392. Nesse segundo raio aqui, ó, foi 420. E na solução ótima foi 450. Então, o crescimento dessa função objetiva acontecia no formato de uma elipse. E o terceiro ponto, a solução ótima encontra-se dentro da região factível. Mais uma diferença em comparação que a gente viu lá na programação linear. Então eu trouxe, pessoal, esse paralelo com o método gráfico para que vocês pudessem visualizar essa complexidade em comparação com a programação linear. Antes de entrar nas funções côncavas e convexas, eu queria saber de vocês a primeira coisa. Vocês conseguiram entender, captar o que é um modelo de programação não linear? Esse entendimento, para que vocês saiam da aula de hoje, é um entendimento básico e que todos precisam ter. Então o Guilherme aqui já deu o retorno. Eu preciso, mesmo que quem entrou depois, quem entrou agora, se não deu para pegar, eu explico novamente que esse entendimento básico do que é um modelo de programação não linear, repito, vocês precisam ter. Então o Guilherme deu o retorno. Preciso de outros feedbacks aí, pessoal, para saber se boa parte da turma conseguiu captar, conseguiu entender. Ninguém se pronunciou, acredito que tenha ficado tranquilo para todo mundo, né? Então vamos lá. Guilherme aqui respondeu de novo, entendeu? Obrigado, Guilherme, pelo retorno. Então, pessoal, a gente entra agora em funções côncavas, convexas. Quando a gente está analisando o modelo de programação linear, em sua maioria são retas. Então, não tem por que a gente analisar a concavidade ou convexidade dessas retas. Como a gente está trabalhando com um modelo de programação linear e podem surgir curvas, podem surgir círculos, podem surgir elipses dentro das soluções ótimas, né? Então, o conjunto de soluções viáveis para determinado problema pode estar representado dentro de uma elipse, pode estar representado dentro de uma curva. Então, em função disso, dentro do conhecimento básico que eu preciso ter dentro da programação não linear, é a diferença entre função côncava e função convexa. Então, o primeiro conceito que a gente tem que saber, antes de entrar na definição dessas duas designações, é o que é o ponto de inflexão. Então, um ponto de inflexão é aquele ponto onde ocorre uma mudança de direção. Por exemplo, determinada reta está indo no sentido de cima para baixo. Quando chega em determinado ponto, ele muda o seu crescimento e passa a crescer de baixo para cima. Então, esse ponto que demarcou o crescimento, ele é chamado de ponto de inflexão. Então, para a gente entender a diferença de função côncava e convexa, é importante que a gente tenha, para ficar mais fácil esse entendimento, que é esse ponto de inflexão. Então, quando a gente analisa aqui
essa primeira figura, que está aqui a definição de convexa, a gente observa que o ponto de inflexão fica nessa parte inferior, ou seja, a curva decresce, decresce, decresce. Quando chega nesse ponto aqui, ela passa a subir. Então esse ponto que existe a mudança no sentido do crescimento é chamado de ponto de inflexão. Para a função côncava, esse ponto de inflexão fica na parte superior. Então a função cresce, cresce, cresce. Quando chega em determinado ponto, ela começa a decrescer. Então, por que eu gosto de trazer essa definição de ponto de inflexão para as definições de convexa e côncava? Para vocês entenderem o que é uma função convexa, vocês já têm esse conhecimento lá das aulas de cálculo. Uma função ela é tida convexa quando qualquer ponto que estão acima desse ponto de inflexão, eles existem. Ou seja, tem o meu ponto de inflexão. Se eu escolher quaisquer dois pontos acima dele, qualquer dois pontos, esses dois pontos sempre estarão acima deles. Então aqui, ó, ponto de inflexão está aqui. Se eu escolher quaisquer dois pontos aqui, esses pontos sempre estarão acima do meu ponto de inflexão. Então uma curva, uma função ou uma equação ela é tida como convexa quando quaisquer dois pontos que eu escolher dentro dessa curva, dentro dessa equação, dessa reta, estiver acima do meu ponto de inflexão. Então essa é a definição, e o formato das curvas ou das equações convexas é esse daqui. Decresce, chega num ponto de inflexão, cresce. Função côncava, também que vocês já aprenderam lá nas aulas de cálculo, eu só estou trazendo uma definição mais direta para que a gente possa relembrar esse conceito. Então a função côncava é aqui. Quaisquer dois pontos que forem escolhidos, eles estarão sempre abaixo desse meu ponto de inflexão. Então eu escolhi esses dois pontos aqui, ó, estão abaixo do meu ponto de inflexão. Se eu escolhesse dois pontos aqui, abaixo do meu ponto de inflexão, escolhesse dois pontos aqui, abaixo do meu ponto de inflexão. Então uma função ela é tida côncava quando quaisquer dois pontos que eu escolher, eles vão estar sempre abaixo do ponto de inflexão dessa curva, dessa reta, dessa equação. Então essa, pessoal, são duas definições básicas que é importante que se tenha dentro da programação não linear. E só relembrando o comportamento, função convexa, a função decresce, chega no seu ponto de inflexão, ela sobe. Quaisquer dois pontos que são escolhidos para essa função estão sempre acima do ponto de inflexão. Função côncava, a função cresce, cresce, chega no seu ponto de inflexão, decresce. Quaisquer dois pontos que são escolhidos estão sempre abaixo desse ponto de inflexão. Então essa é a primeira definição que eu trouxe para vocês referente à programação não linear. Função côncava e função convexa, um conceito que vocês já viram anteriormente lá nas aulas de cálculo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se pronunciar aí no chat ou via áudio que eu vou tocando. Outro aspecto, pessoal, que a gente tem dentro da programação não linear são os máximos e os mínimos. Então isso aqui eu estou revisando alguns conceitos que vocês veem lá dentro das disciplinas de cálculo. Então, primeiro ponto, né? A gente, diante desses conceitos de concavidade e convexidade, a gente já vê que as curvas elas têm, entre aspas, pontos mínimos e pontos máximos. Então é importante saber, dentro dessas funções, o que são esses máximos, o que são esses mínimos, se existe alguma outra subdivisão para essas classificações. Então, primeiro, o que é um ponto de máximo? Então, um ponto de máximo pode ser entendido como o topo de uma montanha. Então, vamos supor, pessoal, o conjunto de soluções ótimas para o modelo de programação não linear está expresso, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui. E vocês veem alguns topos, né? Aqui você tem um topo, aqui você tem outro topo, aqui você tem outro topo dessa função, dessa curva. Então, um topo
ele é entendido como um ponto de máximo. Então, sempre que eu tiver um topo é uma figura de linguagem, né? Um topo da minha função vai ser um ponto de máximo. Esse ponto de máximo, dentro do conjunto de soluções possíveis, ele pode ser um máximo local ou um máximo global. O que é o máximo global ou absoluto? O máximo global é o maior valor encontrado entre todos aqueles topos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 topos, 3 máximos, e o maior desses valores é esse daqui. Então, ele é tido como máximo global. E os outros topos, que não são classificados como máximo global, eles são tidos como máximos locais. Então, o máximo é o topo dessas curvas que existem dentro do plano cartesiano de soluções óbvias. Esse topo são os máximos. Esses máximos são subdivididos em 2 categorias: máximo global, que é o maior valor assumido, e máximo local, que são todos aqueles valores que não são classificados como máximo global. Você tem também, pessoal, o mínimo. O que seria o mínimo? O mínimo, na figura de linguagem, pode ser entendido como o fundo de um vale. Então, são aqueles valores que estão nas extremidades inferiores. Então, por exemplo, nós temos aqui como se fosse um vale. Por isso que eles falam em fundo de um vale. Então, nós temos aqui um mínimo e nós temos aqui outro mínimo. Esses mínimos podem ser classificados em 2 tipos. Mais uma vez, o mínimo global ou absoluto e o mínimo local. Então, o mínimo global é o menor valor assumido entre esses mínimos. E o mínimo local são todos aqueles que não são classificados como mínimo global ou absoluto. Então, dentro do plano cartesiano de soluções viáveis para uma função, nós vamos ter, dentro da programação linear, curvas, elipses, circunferências e inúmeros outros formatos que não seguem a linearidade. Essas curvas que são geradas têm pontos de máximo e pontos de mínimo. Ponto de máximo, como eu falei para vocês, são os topos de uma montanha, entre aspas. Ponto de mínimo, os fundos desses vales, dessas montanhas. E esses valores máximos e mínimos são subdivididos em globais e locais. Global é o maior valor máximo e mínimo, menor valor mínimo, obviamente, e os máximos locais são todos aqueles topos que não são classificados como global, e os mínimos são todos aqueles que não são classificados como um mínimo global ou absoluto. Então, essas são mais 2 definições, mais relembrando conceitos, né, de uma maneira bem simplista que vocês aprenderam lá nas aulas de cálculo. Então, a gente já viu a convexidade, quando essas funções dentro do conjunto de soluções viáveis, elas são côncavas ou convexas, e a gente viu agora esses pontos de máximo e de mínimo, o que eles são, e a subdivisão em máximo global ou absoluto, e máximo local, ou mínimo local e absoluto, e mínimo local. Essa relação entre concavidade, convexidade, máximo local, mínimo local, eles apresentam alguns pressupostos. Então, quais são esses pressupostos? Primeiro, se a função é convexa, professor, não lembro o que é convexidade. Então, convexidade, quando quaisquer 2 pontos que eu defino, eles estão acima do meu ponto de inflexão. Ou quando a função ela decresce, chega no ponto de inflexão, ela cresce. Então, convexidade é isso, relembrando. Se a função é convexa, então todo mínimo local será sempre mínimo global. Então, se você analisa uma função e ela é apenas convexa, apresenta apenas uma curva de convexidade, todo mínimo local será sempre um mínimo global. Se f de x é côncavo, que é, professor, não lembro que é a função côncava. Quando quaisquer 2 pontos forem escolhidos, eles estão sempre abaixo do ponto de inflexão. Então, só relembrando aqui, a função côncava, que ela
cresce, chega no ponto de inflexão e ela começa a decrescer. Então, se uma função ela é côncava, então todo máximo local também será um máximo global. Se f de x é convexa, então a inversa de f de x é côncava e vice-versa. Se f de x é estritamente convexa, então possui somente um ponto de mínimo. Então, quando uma equação ela possui apenas um ponto de mínimo, essa função ela é tida como estritamente convexa. Quando uma função ela possui apenas um ponto de máximo, baseado no segundo pressuposto, também é considerado um máximo global ou absoluto, dizes que essa função ela é estritamente côncava. Então, aqui são alguns pressupostos que norteiam essa relação entre concavidade, convexidade, máximo, mínimo, máximo global, máximo local, mínimo global. Antes de perguntar como está o entendimento de vocês, existe uma terceira definição que a gente precisa fazer dentro dessa parte inicial, que seria o ponto de Sela. Então, o que é o ponto de Sela? Então, vamos olhar essa imagem aqui para a gente tentar entender o que é o ponto de Sela. Vocês estão vendo aqui o ponto P e vocês estão vendo aqui o ponto Q. Então, esse crescimento do ponto P ao ponto Q acontece da seguinte forma: a função decresce e depois sobe. Então, aqui nós temos uma função convexa. O segundo ponto, de S até T, vocês veem que a função cresce até aqui e depois decresce. Então, aqui nós temos uma função côncava. Então, quando nós temos, dentro de um plano cartesiano, um conjunto de soluções que apresenta essa estrutura aqui, um cruzamento de uma função convexa com uma função côncava, essa interseção entre essas duas curvas ela é chamada de ponto de Sela. Por que é chamada de ponto de Sela? Porque tem o formato justamente de uma sela. Pessoal, não entendeu o que é o ponto de Sela? É quando a gente tem o cruzamento de uma função convexa, do ponto P para o ponto P, com uma função côncava, do ponto S para o ponto T. Então, essa interseção entre essas duas funções, entre essas duas equações, é chamado de ponto de Sela. E esse formato do ponto de Sela é chamado de ponto de Sela justamente por causa do formato que é estruturado. Pergunta: entender a diferença entre concavidade e convexidade, entender essa questão dos máximos e dos mínimos. As primeiras perguntas são essas. Então, o Guilherme aqui já deu retorno. Aí, sim, Senhor, o Senhor está no céu. Então, agradeço o retorno de vocês. Então, pessoal, é importante que algum desses conceitos vocês guardem, né? E para quem chegou um pouco depois, só relembrando, a gente está trabalhando com programação não linear. Então, quando a gente trata com programação não linear, são aqueles modelos de programação que não trabalham com variáveis de primeira ordem. O que seriam variáveis de primeira ordem? São aquelas variáveis que, quando a gente estrutura dentro do plano cartesiano, eles formam relações lineares, e em sua maioria não, sempre são especificados por retas, como a gente já vinha trabalhando dentro da programação linear, dentro da programação inteira e da programação binária. Quando a gente chega na programação não linear, a gente trabalha com todas as variáveis que não são de primeira ordem, que podem ser de segunda ordem. Professor, o que é esse negócio de segunda ordem? Pode ser de segunda ordem, terceira ordem. Então, se tiver uma variável que esteja elevada ao quadrado, então uma variável de segunda ordem. Se for uma variável que esteja elevada ao cubo, é uma variável de terceira ordem. Então, esse conhecimento vocês precisam ter. E aqui a gente trabalhou em concavidade, convexidade, relação de máximo e mínimo, alguns conceitos que vocês já viram lá dentro das disciplinas de cálculo. Professor, só uma dúvida em relação ao máximo, acho que é máximo global, né?
Certo. Aí, vamos supor que lá naquele máximo global, a função ela tenha dois pontos máximos assim, equivalentes. Os dois vão ser máximos globais ou ninguém vai ser máximo global? Como é que fica? Vamos supor que ela tenha um formato de um M, sabe? Certo. Então, os dois pontos, se forem dois pontos que digamos assim, sigam uma estrutura, entre aspas, linear, como você estava falando, fique, entre aspas, equilibrado, né? Chegue em determinado ponto e três pontos fiquem na mesma, entre aspas, na mesma altura. Então, aqueles pontos vão ser entendidos como máximos globais. Beleza? Ah, entendi. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então agora, pessoal, a gente vai ver como é que a gente determina se uma função ela é côncava ou convexa. Então, para a gente fazer essa determinação se uma função ela é côncava ou convexa, a gente precisa calcular a derivada segunda da função do f de x. Ao calcular essa derivada segunda, a gente vai chegar em um valor. E diante desse valor, a gente precisa comparar com esses casos aqui. Se essa derivada segunda for maior ou igual que zero, a gente vai ter uma função convexa. Se essa derivada segunda for só maior que zero, nós vamos ter uma função estritamente convexa. Então, que é uma função estritamente convexa que possui apenas um ponto de mínimo local. E partindo, relembrando aqueles pressupostos, quando se possui apenas um ponto de mínimo local, aquele ponto de mínimo local também é considerado ponto de mínimo global. Quando nossa derivada segunda for menor ou igual que zero, nós vamos ter uma função côncava, e se for apenas menor que zero, nós vamos ter uma função estritamente côncava. Então vamos tentar entender isso daqui. Esse exemplo número 1 aqui. A minha função é 2x2 mais 4x. Então, uma variável aqui de segunda ordem, que está elevada ao quadrado, não é uma equação linear, uma função linear. Então, para a gente identificar se essa função ela é côncava ou convexa, a gente precisa calcular a derivada segunda dessa função. Primeiro ponto, qual é a derivada primeira? Quando nós temos x ao quadrado, a derivada de x elevado a n vai ser n, que multiplica x elevado a n menos 1. Então, nós mantemos o valor que acompanha o x aqui na frente, descemos o n, que aqui é 2x elevado a n menos 1. Como n é 2, fica 1, que dá igual a 2x. Então, essa função vai ser igual a 2, que multiplica 2x mais 4, que vai ser igual a 4x mais 4. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda dessa função, a derivada de x é igual a 1. 4 vezes 1, 4. E a derivada de constante é 0. 4 mais 0 é igual a 0. É igual a 4. Então, a derivada segunda foi igual a 4. Como 4 foi maior que 0, essa função ela é estritamente convexa. Pergunta, alguma dúvida aqui? Se tiver alguma dúvida aqui é mais com relação à derivada. Mas vocês conseguiram entender como foi o cálculo dessas duas derivadas, da derivada primeira e da derivada segunda? Beleza. Então vamos lá. O exemplo 2. O f de x é igual a menos x ao quadrado mais 6. Mais uma vez, uma função não linear. Então, a gente precisa calcular a derivada segunda dessa função. Qual é a derivada primeira? A gente mantém aqui o valor que acompanha o x, que é menos 1, final. E o mesmo esquema que eu falei para vocês. Quando a gente tem x elevado a n, o n desce, e nós vamos ter n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, nós vamos ter aqui menos 2x. A derivada de constante é 0. Então, é por isso que a derivada primeira dessa função é igual a menos 2x. E a derivada segunda vai ser, a derivada de x é 1 vezes menos 2, menos 2. Como f de x é menor que 0, essa função ela é estritamente côncava.
Terceiro exemplo, f de x é igual a 8x mais 3. Então, qual é a derivada primeira? A derivada de x é 1, 8 vezes 1, 8. Derivada de 3, 3 é constante. Derivada de constante é 0. 8 mais 0, 8. Derivada segunda de 8, de f de x. 8 é constante, então a derivada de constante é 0. Então, a derivada segunda foi igual a 0. Como f de x foi igual a 0, essa função é convexa e côncava. Beleza? Quando nós temos uma função convexa e côncava, a gente cai nessa situação aqui, ó, em que nós temos um ponto de célula. Beleza, pessoal? Conseguiram entender como a gente identifica se uma função é côncava ou convexa? Calcula a derivada segunda e depois verifica o valor dessa derivada segunda em comparação com cada um desses casos aqui para fazer essa determinação. O Guilherme aqui já deu retorno, então eu vou seguindo, já que ninguém tem nenhuma dúvida. Só pode prosseguir. Então vamos lá. E isso, pessoal, foi com uma variável. Então a gente está vendo aqui, ó, que nós temos aqui uma única variável. Mas a maioria dos problemas não trata, que a gente trabalha, né, não trata só com uma variável. São com duas ou mais variáveis. Então eu trouxe aqui para vocês a forma como a gente determina se uma função ela é côncava ou convexa quando possui mais de duas variáveis. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar os valores da matriz gaussiana e calcular o determinante. Então você precisa encontrar os valores para essa matriz e depois de encontrar os valores para essa matriz, encontrar o determinante. Então vamos lá. Aqui, ó, é a derivada da função em relação a x1. Aqui é a derivada da função em relação a x1 e a x2. Derivada da função em relação a x2, x1. E derivada da função em relação a x2. Então, esse daqui é o que vai constituir o nosso determinante. Então, só especificando aqui, ó, derivada segunda em relação à derivada de xi ao quadrado. É a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação à variável xi. E a derivada segunda da função em relação a x e xj é a derivada de segunda ordem da função f em relação a xi e a xj. Então, o que vocês precisam gravar dessa primeira etapa é que é necessário calcular os valores para essa matriz gaussiana. Uma vez determinados os valores para essa matriz gaussiana, a gente identifica o determinante. Passo 2. Comparar os valores encontrados, tanto o valor do determinante quanto o valor da derivada de segunda ordem com relação a x1 e a x2 com essa tabela aqui. Então vocês analisam se o determinante é maior que zero ou maior ou igual que zero. Então vocês analisam isso aqui e depois que analisar o determinante, vocês analisam os valores que vocês encontraram para as derivadas segundas com relação a x1 e x2. Uma vez feita essa comparação, vocês conseguem determinar se a função ela é convexa, estritamente convexa, côncava ou estritamente côncava. Então, para a gente entender isso daqui, vamos para esse exemplo aqui, o exemplo número 1. Essa função x1, x2 é igual a menos 2x1 ao quadrado mais 4x1, x2 mais 3x1 menos 5x2 menos 2x2 ao quadrado. Primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar os valores dessa matriz gaussiana. Então, ó, esse primeiro valor aqui, ó, da derivada segunda da função em relação a x1 foi igual a menos 4. Ah, professor, como é que foi encontrado isso daí? Então, a derivada primeira dessa função é igual a menos 2, que multiplica 2x, por causa disso daqui que eu já expliquei para vocês. A derivada da função em relação a x1 para 4x1, x2, 4 e x2 são constantes. E a derivada de x1 é 1. Então fica 4x2.
mais 3. Por que 3? Derivada de x1 é 1. 3 vezes 1, 3. 5x2, para essa derivada aqui, x2 é constante, então fica 0. x2 a mesma coisa, 0. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 2 vezes 2x mais 4x2 mais 3. Chegando nesse valor aqui, em que nós vamos ter menos 4x mais 4x2 mais 3, nós precisamos encontrar a derivada segunda. E essa derivada segunda vai ser igual a menos 4 mais 0 mais 0, que dá igual a menos 4. Por isso que aqui ficou menos 4. Então, só o mesmo procedimento foi repetido aqui, ó, para a derivada segunda em relação à variável x2, fazendo com que o valor fosse igual a menos 4. Então, também derivando a função com relação a x1 e a x2 e a x2 x1, a gente encontra os valores 4 e 4. Então, os valores que compõem a matriz gaussiana para a gente encontrar esse determinante é menos 4, 4, 4 e menos 4. Passo 2, calcular o determinante. Então, vocês lembram lá, né, que a gente cruza as diagonais. Então, nós fazemos menos 4, que multiplica menos 4, menos 4, que multiplica 4. Então, ao fazer esse cálculo, o valor que nós chegamos é igual a 0. Uma vez encontrado o valor do determinante, a gente precisa comparar com aquela tabela que eu mostrei para vocês, que está lá no slide 16. Qual é o slide 16? Essa tabela aqui. Então, fazendo essa comparação do valor que eu encontrei com essa tabela 7.1, primeiro, o valor do determinante foi igual a 0. Então, eu olho aqui o valor do determinante, que pode ser tanto convexa, porque para ser convexa o determinante tem que ser maior ou igual que 0, como pode ser côncavo. Então, eu ainda não consigo definir se ela é convexa ou côncava. O que é que eu tenho que fazer agora? Analisar a derivada segunda com relação a x1 e analisar a derivada segunda com relação a x2. Quem foram esses valores? Esses valores foram menos 4 e menos 4. Então, como são valores menores que 0, essa função que a gente encontrou é uma função côncava. Então, repetindo os passos. Primeiro passo, a gente encontra os valores do determinante. Depois de encontrar os valores desse determinante a partir da derivada segunda da função que nós estamos trabalhando, nós calculamos esse determinante. Uma vez calculado esse determinante, nós comparamos com a tabela que está no slide 16, que está expressa mais uma vez nesse slide 21, e feita essa comparação, nós determinamos se a função é côncava, convexa, estritamente convexa ou estritamente côncava. Deu para ficar claro esse passo a passo, pessoal? Para calcular, para identificar se a função é côncava ou convexa para funções que possuem duas variáveis. Então o Guilherme aqui já deu retorno. Então, me perdi nas derivadas. Então, só voltando aqui, ó, vou voltar só aqui as derivadas só para esclarecer, né? Essa primeira aqui, derivada segunda da função que nós estamos trabalhando em relação a x1 ao quadrado. Então, a função que nós precisamos encontrar a derivada segunda é essa. Então, a derivada segunda em relação a x1. É isso que está dizendo esse valor aqui. Então, quando nós derivamos essa função em relação a x1, vamos passo a passo. Ó, menos 2x1 ao quadrado. Então, a derivada de x1 ao quadrado vai ser 2 que multiplica x elevado a 1. 2 que multiplica x elevado a 1. Como já tem uma constante que acompanha o x1, nós mantemos a constante e multiplicamos pelo valor da derivada. 4x1, x2. Nós queremos encontrar a derivada de 4x1, x2 em relação a x1. Então, tudo que acompanha x1 é entendido como constante e deve ser mantido. No caso, 4 e
e x2. E a derivada de x1 é 1, por isso que fica 4x2. Derivada de 3x1. Derivada de x1 é 1. 3 vezes 1, 3. Quando nós derivamos 5x2 com relação a x1, 5x2 é entendido como constante. Então, derivada de constante, 0. 2x2 ao quadrado também é entendido como constante. Derivada de constante é 0. Por isso que fica menos 2, que multiplica 2x, que dá menos 4x, mais 4x2 mais 3. Precisamos encontrar a derivada segunda. Qual vai ser a derivada segunda? Derivada segunda de menos 4x vai ser igual a derivada de x é 1. 1 vezes menos 4, menos 4. Derivada de x2 com relação a x1. x2 vai ser entendido como constante. Por isso que o derivada de constante aqui é 0, ficou 0. Derivada de 3, 3 é constante, 0. Então o valor aqui fica menos 4. Então por isso que o valor que nós encontramos para esse primeiro elemento foi menos 4. Nós repetimos esse processo para os outros 3 elementos. Para esse segundo elemento aqui, ó, mesma coisa. Nós queremos derivar nossa função agora com relação a x2. Quando eu derivo essa função com relação a x2, o meu x1 é entendido como constante. Então, derivada de constante, 0. 4x1, x2. Quero derivar com relação a x2. Então, 4x1 é entendido como constante. Então, derivada de x2 é 1. 4x1 vezes 1, 4x1. 3x1 é entendido como constante porque nós queremos derivar com relação a x2. Derivada de constante, 0. 5x2, derivando 5x2 com relação a x2, a derivada de x2 vai ser 1. 5 vezes x2, 5. Derivada de menos 2x2 com relação a x2, nós mantemos a constante que acompanha, menos 2, e a derivada de x2 vai ser 2x elevado a 1, que vai dar menos 2, que multiplica 2x2. É por isso que fica 4x1 menos 5 menos 4x2. A derivada segunda dessa função com relação a x2 vai ser, como eu quero derivar com relação a x2, x1 é entendido como constante, por isso que o valor fica 0. Derivada de constante, 0. Derivada de x2 com relação a x2 vai ser 1. Menos 4 que multiplica 1 vai ser igual a menos 4, por isso que fica menos 4. E assim a gente repete esse processo para essas outras duas derivadas aqui. E assim a gente encontra os valores que a gente precisa para calcular a matriz hessiana. Beleza, pessoal? Tranquilo, Laís? Então assim a gente fecha essa segunda parte, porque a gente viu como calcula, identifica se a função é convexa ou côncava para uma variável e se a função é convexa ou côncava para duas variáveis. A gente chega agora, pessoal, em programação não linear e restrita. Então, quando a gente fala em programação não linear e restrita, são aqueles modelos que não possuem restrições. Então, nesses problemas não existem restrições, apenas as variáveis de decisão. Esse modelo é simplesmente escrito em termos da função objetivo, porém buscando maximizar ou minimizar uma função não linear com N variáveis. Então, como é que a gente identifica a solução ótima para esses modelos de programação não linear e restrita, ou que não possuem restrições? Para encontrar a solução ótima dessas funções, basta resolver de forma analítica o seguinte sistema de N equações com N incógnitas. Ou seja, nós precisamos encontrar a derivada com relação à derivada primeira com relação a cada uma das variáveis de decisão que existem nesse modelo. Então, se nós temos duas variáveis, nós precisamos calcular as derivadas com relação a essas duas variáveis e igualar a zero. Se nós temos três variáveis, precisamos encontrar as derivadas com relação a essas variáveis de decisão e igualar a zero. Se nós tivermos N variáveis, precisamos encontrar a derivada dessas N variáveis e igualar a zero. Vamos entender isso aqui com um exemplo. Antes de chegar nesse exemplo, temos aqui algumas observações. Se N é par,
o que seria esse n? O número de variáveis de decisão. Se o número de variáveis de decisão for par e o valor que você encontrou para a derivada daquela função for maior que zero, os pontos que você encontrou são de mínimo. Repito, se o número de variáveis de decisão é par e se o valor da derivada que você encontrou for maior que zero, nós vamos ter ali um ponto de mínimo. Se o número de variáveis de decisão que você tem é par e se o valor da derivada for menor que zero, nós vamos ter ali um ponto de máximo. Se n é ímpar, para cada xi, ou seja, se as variáveis de decisão estão em um número ímpar, ou seja, nós temos, por exemplo, 3 variáveis de decisão e os pontos encontrados para essas variáveis de decisão são ímpares, nós vamos ter ali um ponto de inflexão. Ou seja, se nós tivermos um n ímpar, 3 variáveis de decisão, por exemplo, nós vamos ter ali um ponto de inflexão. Ponto de inflexão é quando muda o sentido de crescimento daquela curva. Então vamos tentar entender isso daí com um exemplo. Então, determina a solução ótima para a função 3x1 ao quadrado mais 4x2 menos 18x1 menos 16x2 mais 10. Identifique se x são pontos máximo, mínimo ou inflexão. Passo 1. Então, calcular as derivadas parciais da função em relação a x1 e a x2. Como nós temos aqui, pessoal, apenas 2 variáveis de decisão, as derivadas parciais de primeira ordem que a gente vai precisar calcular são apenas 2, com relação a x1 e a x2. Se nós tivéssemos, por exemplo, 3 variáveis de decisão, era necessário que nós calculássemos as derivadas parciais com relação a essas 3 variáveis de decisão. Então, calculando a derivada dessa função com relação a x1. Então, repetindo, né? A derivada de x1 ao quadrado é igual a 2x1. Então, 2x1 vezes 3, 6x1. A derivada de x2 com relação a x1 é zero, porque x2 é entendido como uma constante. Derivada de menos 18x1 com relação a x1. Derivada de x1 com relação a x1 é 1. E a constante que acompanha x1 multiplica esse valor que foi encontrado. Então é por isso que fica menos 18. Derivada de x2 com relação a x1 é zero, porque x2 é entendido como constante. E derivada de constante é igual a zero. Então é por isso que nós temos o seguinte valor. 6x1 menos 18. Para a segunda variável de decisão, x2, vamos precisar fazer a derivada dessa função com relação a x2. Então, quando a gente deriva x1 com relação a x2, x1 é entendido como constante, por isso que esse valor aqui vai ser zero. Quando nós derivamos 2x2 com relação a x2, nós vamos ter 2x, 2x2 no caso. E o valor que acompanha multiplica. Então, nós vamos ter 4 que multiplica 2x2, que dá igual a 8x2. x1, quando nós derivamos com relação a x2, ela é entendido como constante. Então, derivada de constante é 0. 18 vezes 0, 0. Menos 16x2. Derivada de x2 com relação a x2 é 1. Menos 16 que multiplica 1, menos 16. Derivada de constante, no caso aqui 10, é 0. Então, é por isso que a derivada da função com relação a x2 é igual a 8x2 menos 16. Qual é o passo 2? Determinar essa solução ótima. Como nós determinamos essa solução ótima? Igualando essas equações aqui a zero. Então, quando nós igualamos 6x1 menos 18 igual a zero, meu x1 aqui vai ser igual a 3. Quando nós igualamos 8x2 menos 16 igual a zero, meu x2 aqui vai ser igual a 2. Então, esses são os valores encontrados para essa função objetiva. Os valores ótimos. O que a gente precisa saber agora, pessoal, é identificar os pontos de máximo e de mínimo. Então, como é que a gente identifica esse ponto de máximo e mínimo? Vai ser, como eu falei aqui para vocês, ó, a derivada de n com relação a x. Então, por exemplo, se nós temos 2 variáveis
de decisão vai ser a derivada segunda. Então, vai ser a derivada segunda com relação a x1 e a derivada segunda com relação a x2. A derivada segunda de 6x1 menos 18 com relação a x1 vai ser derivada de x1, 1. 6 vezes 1, 6. Derivada de 18 é 0. Então, a derivada segunda dessa função aqui vai ser igual a 6. Derivada segunda dessa função aqui, a de 8x2, derivada de x2 com relação a x2, 1. 8 vezes 1, 8. Derivada de constante 0. Por isso que a derivada de segunda com relação a x2 foi igual a 8. Os dois valores foram iguais a 0. Então, a gente vem para cá, foram maiores que 0. 6 maior que 0, 8 maior que 0. Então, a gente compara aqui. Ó. Se o n for par, n é o número de variáveis de decisão. For par. E se esses valores encontrados para derivada segunda forem maiores que 0, ali nós vamos ter um ponto de mínimo. Então, nós temos duas variáveis de decisão, x1 e x2, logo, n é par, e os dois valores encontrados foram maiores que 0. Então, como n igual a 2, as derivadas parciais de segunda ordem foram positivas, conclui-se que os pontos são de mínimo. Mínimo, aquilo que eu falei para vocês lá no início da aula, lembrando sempre da questão da convexidade, né? Ponto de mínimo, que a função cresce, ou a partir daquela relação que eu fiz entre montanha e vale, né? Que são aqueles pontos que estão nas extremidades dos vales. Pergunta para vocês, se vocês conseguiram entender, principalmente, como eu determinei a solução ótima para o modelo de programação não linear e restrita, né? Que não possuem restrições. Se deu para ficar claro esse entendimento? Deu sim, professor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhando, né? Então, só repassando rapidamente o que é que a gente fez, né, dentro desse modelo de programação não linear, a gente encontrou as variáveis parciais, as derivadas parciais. O número de derivadas parciais vão ser de acordo com o número de variáveis de decisão. Então, nesse modelo eu tinha duas variáveis de decisão, x1 e x2. Então, eu precisava encontrar as derivadas tanto para x1 para x2. Depois disso, igualo essas derivadas parciais que eu encontrei a 0. Igualando a 0, eu encontro os valores das variáveis de decisão. Depois disso, eu determino se são pontos de mínimo ou de máximo. Para determinar se é um ponto de mínimo ou de máximo, você precisa saber o número de variáveis de decisão que você tem, para saber se é par ou se é ímpar, e se esses valores que você encontrou para a derivada segunda, eles são maiores que 0. Uma vez determinado se o número de variáveis de decisão é par, como foi o caso desse exemplo, e que os valores encontrados foram maiores que 0, a gente conclui que são pontos de mínimo. Então, essa é a forma de calcular os valores ótimos, né, das variáveis de decisão para o modelo de programação não linear e restrito, ou seja, que não possui restrições. Agora, pessoal, a gente chega no modelo de programação não linear com restrição. A gente chega nos multiplicadores de Lagrange. Então, o que seria esse multiplicador de Lagrange? São utilizados para resolver problemas em que todas as restrições estão descritas na forma de igualdade. Ou seja, o multiplicador de Lagrange ele é aplicado quando as restrições, o modelo apresenta restrições, beleza? Mas essas restrições são de igualdade. Então, vamos, por exemplo, vamos considerar esse modelo aqui genérico, né? Que nós temos a nossa função objetivo, temos as nossas restrições e que todas elas são de igualdade. O que é que consiste esse multiplicador de Lagrange? Qual é o passo 1? Multiplicar cada uma das restrições por uma constante. Essa constante é chamada de multiplicador de Lagrange. Ou seja, eu pego as restrições do meu modelo e multiplico por uma constante essa chamada de lambda, que é multiplicador de Lagrange. Passo 2.
adicionar essas equações, essas novas equações que eu encontrei a partir da multiplicação da constante pelas restrições, a função objetiva. Então eu somo a função objetiva que eu já tenho com as novas equações que eu encontrei a partir dessa multiplicação das restrições. Qual é o passo 3? Encontrou os valores das variáveis de decisão a partir das derivadas parciais. Então você vai derivar a sua nova função objetiva com relação a todas as variáveis de decisão que agora fazem parte da sua nova função objetiva. Sei que ficou um pouco confusa essa explicação, mas a gente, com um exemplo, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, só antes de esquecendo aqui, que eu ia esquecendo, passo 4, você precisa isolar as incógnitas, encontrar os valores, e o passo 5, aplicar a matriz hessiana para identificar se é convexa ou côncava. Então, vamos entender essa questão do multiplicador de Lagrange com um exemplo. Então, nós temos esse modelo aqui, em que nós temos a nossa função objetiva é igual a maximizar menos x2 ao quadrado, menos y ao quadrado, mais xy, mais 6x, mais 2y. Isso está sujeito a 2x mais 2y igual a 12. Então, nós já observamos aqui as restrições, e além de observar essas restrições, nós identificamos o sinal de igualdade. Então, para esse caso aí, nós aplicamos o multiplicador de Lagrange. Então, passo 1, multiplicar as restrições por uma constante, pelo lambda, que é chamado multiplicador de Lagrange. Então, essa minha restrição aqui, pessoal, que é 2x mais 2y igual a 12, eu jogo tudo para o lado direito da igualdade. Então, eu vou ficar 12 menos 2x menos 2y. 12 menos 2x menos 2y, que saiu dessa restrição aqui. Uma vez feito isso, eu multiplico essa equação aqui pela constante, que é chamado de multiplicador de Lagrange. Então, esse foi o primeiro passo, multiplicar uma constante, o lambda, pela minha restrição. Para esse problema, eu só possuo uma restrição, por isso que eu vou ter apenas uma multiplicação. Passo 2, adicionar essas novas equações que eu encontrei no passo 1 à minha função objetiva. Qual é a minha função objetiva atual? Menos x2, menos y ao quadrado, mais xy, mais 6x, mais 2y. Então eu pego a minha função objetiva atual e somo com a minha nova equação, ficando L de xy lambda, que é igual a menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais xy, mais 6x, mais 2y, que era o que eu já tinha, mais a minha nova equação, que é lambda, que multiplica 12 menos 2x menos 2y. Esses são os dois primeiros passos, e essa vai ser, entre aspas, a minha nova função objetiva. Passo 3. A partir dessa minha nova função objetiva, que surgiu a partir da soma da função objetiva inicial com a multiplicação do meu constante pela minha restrição, eu adentro no meu passo 3. Qual é o meu passo 3? Encontrar os valores das variáveis de decisão a partir das derivadas parciais. Então, ó, eu vou derivar essa função aqui com relação a x, com relação a y e com relação a lambda. Então, ao fazer as derivadas da função com relação a x, a y e a lambda, eu chego nessas três equações. Primeiro, derivando com relação a x, eu vou ter menos 2x mais y mais 6 menos 2 lambda. Então, pessoal, aqui o que eu fiz? Apenas apliquei as regras de derivada, né? Revisei algumas com vocês anteriormente e vocês já conseguiram pegar, lembrar um pouco de derivada. Então, essa derivada de primeira ordem que eu encontrei, eu preciso igualar a zero. Derivada
da função com relação a y. Então, menos 2y mais x mais 2 menos 2λ igual a zero. E a terceira equação, derivando a função com relação a lambda, que é a minha nova constante, eu vou ter 12 menos 2x menos 2y igual a zero. Então, nesse terceiro passo, pessoal, que é encontrar o valor das variáveis de decisão a partir das derivadas parciais, eu preciso derivar a minha função com relação a todas as variáveis de decisão que eu vou ter. Para esse problema, eu vou ter agora x, y, lambda. Então, eu derivo com relação a x, com relação a y e com relação a lambda. Depois de fazer isso, eu igualo cada uma dessas equações a zero, fazendo com que eu tenha 3 equações. Equação 1, equação 2 e equação 3. Antes de eu ir para o próximo passo, eu preciso saber se vocês conseguiram entender até aqui. Até aí sim. Beleza, Guilherme? Então, como ninguém se manifestou, eu vou seguindo. Então, gravem aí. Nós temos essas 3 primeiras equações. Passo 4. Isolar as incógnitas e encontrar os valores. Então, nós temos aqui, ó, as incógnitas. Quem são essas incógnitas? X, y e lambda. Então, a gente vai precisar isolá-las para tentar encontrar os valores das variáveis de decisão. Então, ó, eu decidi isolar essas duas primeiras equações aqui, ó, a partir de 1 e a partir de 2. Então, ao isolar y, a partir dessas duas equações, eu obtive que y foi igual a 2 menos 6 mais 2x. Então, eu isolei y e isolei x. X ficou igual a 2λ menos 2 mais 2y. Ah, professor, não entendi de onde o senhor isolou. Então, eu escolhi duas equações, pessoal, entre essas três aqui, ó, no caso foram essas duas primeiras, para isolar x e isolar y. Então, foi exatamente o que eu fiz. Isolei y e isolei x. Então, aí nós vamos ter mais duas equações, chamadas de equação 4 e equação 5. Então, quando a gente substitui o valor de x no valor de y, que é a minha equação 5 na minha equação 4, eu vou ter que y vai ser igual a 2λ menos 6 mais 2, que multiplica, quem vai ser o meu y agora? O meu y vai ser igual a 2λ menos 2 mais 2y. Meu y vai ser igual a 10 dividido por 3 menos 2λ. Resolvendo essa equaçãozinha aqui. Ah, professor, não entendi o que o senhor fez, não. Eu substituí 5 em 4, ou seja, peguei esse valor de x aqui, ó, e joguei na minha equação 4. Então, ficou y igual a 2λ menos 6 mais 2. 2 que multiplica x. Quem era x? X é igual a 2λ menos 2 mais 2y. 2λ menos 2 mais 2y. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, y ficou igual a 10 terços menos 2y. Isso eu chamei da minha equação de número 6. Substituindo a minha equação 6 na minha equação 5, que é x igual a 2λ menos 2 mais 2y, eu vou fazer isso para tentar encontrar o valor de x. Então, x ficou igual a 2λ menos 2 mais 2y. Só que quem é y agora? Y é igual a 10 terços menos 2λ. Então, resolvendo esse sistema aqui, nós temos que x é igual a 14 dividido por 3 menos 2λ. Então, os valores de y e x passam a ser y igual a 10 terços menos 2λ e x igual a 14 terços menos 2λ. Antes de ir para a próxima etapa, deu para entender o que foi feito? Isso aqui a gente lembra lá de cálculo, né? A gente vai trabalhando com as equações para tentar chegar aos valores das hipóteses. Então eu vou explicar de novo aqui para o Guilherme
Então até aqui É você... bom, é bom. Então você tinha me dito aqui, Guilherme, que tinha entendido essa parte, o passo 3, que a gente encontrou as derivadas e igualou a zero, certo? Então, repetindo, por que ficaram 3 equações? Porque agora nós temos 3 variáveis de decisão, x, y e lambda. O que é que eu vou precisar fazer agora, pessoal? Vou precisar encontrar os valores das minhas variáveis de decisão. Então, para encontrar os valores das minhas variáveis de decisão, eu preciso brincar, entre aspas, com meus sistemas de equação. Então, o que é que eu preciso fazer? Isolar x e y para tentar, mediante as substituições dentro desse meu sistema de equações, encontrar as minhas variáveis de decisão. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó, nesse passo 4? Eu isolei as variáveis y e x. Ah, professor, como é que o senhor isolou? Por exemplo, aqui, ó, essa primeira equação. Menos 2x mais y mais 6 menos 2y. Eu deixo y aqui e jogo todos os elementos para o outro lado da minha equação. Para x, isolar x, deixo x aqui e jogo todos os elementos para o outro lado da minha equação, para esse lado de cá. Então, isolar isso, deixar y isolado de um lado e todos os outros valores incógnitas do outro. Então, foi isso que eu fiz. Ao isolar y ficou igual a 2 menos 6 mais 2x. Ao isolar x ficou igual a 2 lambda menos 2 mais 2y. Pergunta, Guilherme, esse primeiro passo deu para pegar agora? Para a gente poder partir para o outro? Porque uma etapa depende da outra. Beleza. Então, nós temos agora duas equações. Equação 4 e equação 5. O que é que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso encontrar os valores de x e y. Então, para tentar encontrar esses valores de x e y, eu vou jogar o valor de x na função de y. Poderia também ser o inverso, jogar o valor de y na função de x. Então, eu substituo a minha equação 5 na minha equação 4. Primeiro, quem é a minha equação 4? Equação 4 é igual a y, que é igual a 2 menos 6 mais 2x. Eu vou substituir nessa equação o valor de x, que é 2 lambda menos 2 mais 2y. Por isso que é substituir 5 em 4. Ao fazer essa substituição, nós vamos ter 2 lambda menos 6 mais 2. O que deveria aparecer agora era o x. Mas quem é o x? X é igual a 2 lambda menos 2 mais 2y. Por isso que ficou esse valor aqui. Resolvendo essa equação, nós vamos ter y igual a 10 dividido por 3 menos 2 lambda. Fazemos a mesma coisa para encontrar o valor de x. Agora nós vamos substituir 6 em 5. Ao substituir 6 em 5, nós encontramos o valor de x. Então, quem é o valor de x? 2 lambda menos 2 mais 2y. Mas quem é y? Y é igual a 10 dividido por 3 menos 2 lambda. Por isso que ficou 10 dividido por 3 menos 2 lambda. Resolvendo essa equação aqui, nós temos que x é igual a 14 dividido por 3 menos 2 lambda. Fazendo com que tenhamos duas novas equações, 6 e 7. Então, tranquilo, né, Guilherme? Deu para clarear agora? Acredito que sim. Então, beleza. Então, pessoal, o que é que a gente vai precisar fazer agora? Vai substituir a equação 6 e a equação 7 na equação 3. Por quê? Porque a gente vai substituir o valor de x e o de y para tentar encontrar primeiro o valor de lambda. Porque se a gente encontrar o valor de lambda, a gente encontra o valor de x e de y. Então, qual é a equação 3? A equação 3 é igual a 12 menos 2x menos 2y. Então, a gente substitui a equação 6 e a equação 7 naquela equação 3. Então, substituindo os valores de x e de y, nós vamos ter 12 menos 2 que multiplica 14 dividido por 3 menos 2 lambda, menos 2 que multiplica 10 dividido por 3 menos 2 lambda igual a 0. Lambda vai ser igual a 1 meio.
Isso vai ser a nossa equação de número 8. Substituindo essa equação de número 8 nas equações 6 e 7, quem é 6 e 7? 6 o valor de y e 7 o valor de x, nós vamos ter que x é igual a 14 dividido por 3 menos 2, que multiplica 1,5. O 1,5 é agora o valor de lambda, que vai ser igual a 11 dividido por 3, e y vai ser igual a 10 dividido por 3, menos 2, que multiplica 1,5, que é lambda, vai ser igual a 7 terços. Então, os valores de x e y vão ser agora, os valores ótimos vão ser 11 terços e 7 terços. Antes de ir para o próximo passo, pessoal, queria saber de vocês se essas duas últimas etapas que eu fiz agora deu para ficar claro, né? As substituições dos valores de x e y na equação 3 para poder encontrar o valor de lambda e depois, a partir do valor de lambda, encontrar os valores de x e de y. Então, beleza, o Guilherme aqui já deu o retorno, colaborando, porque eu estava pensando que era para somar as equações. Então, acredito que ele é para substituir. Acho que isso aqui a gente vê lá em cálculo 1, né? Essa questão dos sistemas de equações, né? Nas disciplinas de cálculo. E essa parte da programação não linear envolve muito essas equações. Então, vocês aqui já conseguiram identificar como são encontradas as soluções ótimas. E a gente chega no passo 5, né, pessoal? Voltando lá na nossa matriz esse ano, que é para a gente encontrar, para saber, né, se a função é côncava ou convexa. Então, relembrando lá a nossa matriz, então a gente deriva a nossa função com relação a x1, com relação a x2, depois com relação a x1, x2, x2, x1. E fazendo essas derivadas parciais, a gente encontra os valores de menos 2, 1, 1, 1 e 2. Feito isso, nós encontramos o determinante, como eu já expliquei para vocês. E ao encontrar o determinante, o valor foi 3. Uma vez encontrado o determinante, nós comparamos o que eu expliquei para vocês lá no slide 21, que a gente precisa olhar a tabela do slide 16, né, que indica essa relação do determinante, e a partir do valor que a gente encontrou para o determinante e das derivadas de segunda ordem com relação a x1 e a x2, a gente consegue determinar se a função é côncava ou convexa. Então, para esse caso aqui, essa função ela vai ser estritamente côncava. Então, assim, pessoal, a gente viu como a gente encontra os valores das variáveis de decisão para os modelos de programação não linear sem restrições e para os modelos de programação não linear com restrições, sendo que essas restrições, quando essas restrições apresentam um sinal de igualdade a partir dos multiplicadores de Lagrange. A gente só vai agora rapidamente para a parte final da aula de hoje, que é para as restrições com desigualdade. Então, os métodos que são utilizados para resolver os modelos de programação não linear com restrições de desigualdade, eles se assemelham aos métodos que a gente visualizou tanto na programação linear, tanto na programação inteira e binária. Então, para resolver esses problemas de programação não linear com restrições, tem, entre alguns métodos, dois deles. O método do gradiente reduzido ou generalizado, em que esse método ele é baseado na extensão do simplex, né? Então, ele trabalha com aquela questão das variáveis básicas ou não básicas a partir de um conjunto de iterações para tentar chegar na solução ótima. A diferença com relação à programação linear vai estar justamente na complexidade, principalmente das restrições, quando elas apresentarem, por exemplo, uma variável ao quadrado e uma variável ao cubo. O outro método é o método de plano de corte. Então, nesse método, função não lineares de problema original, seja na função objetiva ou nas restrições, são linearizados de modo que o problema possa ser resolvido por programação linear. A gente viu na última aula o método da relaxação linear e depois o método de Brent-Schindler-Bauer, que também parte da relaxação linear. Então, o que é a relaxação não linear? Linear
é tentar resolver um modelo de programação inteira como um modelo de programação linear. Esse método do plano de corte, ele segue uma ideia similar àquela da relaxação linear, em que busca se resolver um problema de programação não linear como sendo um modelo de programação linear. Para fazer isso, realiza-se algumas operações que forçam que essas equações deixem de ser ou de segunda ou de terceira ordem e passem a ser de primeira ordem. Então, assim, pessoal, a gente fecha essa aula de hoje. Foi uma aula que eu considero uma aula bastante densa. Então, por ser uma aula bastante densa, não vai ter nenhuma lista de exercícios, até porque vocês estão fazendo um ainda para me entregar, né? O que eu peço para vocês, se possível, vocês possam rever essa aula, como o Guilherme falou, né? Tirar algumas dúvidas, porque a segunda lista de exercícios que eu vou passar para vocês, ela vai abranger desde essa parte de programação não linear como a parte de programação dinâmica. Então é importante que se tenha um entendimento legal sobre essa parte de programação não linear. Caso alguém tenha chegado depois, durante a aula, e ficou meio que boiando, né? É absolutamente normal, em função dos imprevistos que acontecem, né? Mas caso vocês assistam essa aula desde o início, que eu vou disponibilizar o link lá no Siga A, vocês conseguem ter um entendimento bem tranquilo do que foi trabalhado hoje. Então, beleza, pessoal? Pergunto se alguém tem alguma